Eu sou o Carlos, o puxa-saco, o cara que sorri demais, que fala demais, que entrega demais. Aqui, neste escritório minúsculo, onde o cheiro de café velho se mistura com o suor abafado da rotina, eu sou o veneno que escorre pelas veias do lugar. Minha casa, meu céu e meu inferno particular. O zumbido das lâmpadas fluorescentes é a trilha sonora da minha angústia. Um som que me lembra a cada segundo que estou preso num jogo que não sei se quero ganhar. Maria, a chefe, é uma mulher afiada. Ela percebe tudo. O olhar dela corta como navalha, mesmo quando sorri. E eu sei que ela sente o veneno que eu espalho, mesmo que finja não ligar. Eu me esforço para ser o melhor, para ganhar seu apreço, mas cada palavra que eu digo, cada elogio que despejo, é uma faca que cravo nas costas dos meus colegas. Eu os traio em silêncio, invento histórias, crio tempestades em copos d'água para que eles caiam. É um jogo sujo, e eu sou o mestre da manipulação. Mas dentro de mim, uma guerra, um tormento que não se cura. A vergonha que me rói como um bicho faminto. Às vezes, quando estou sozinho, sinto o peso do meu próprio olhar no espelho. Quem é esse homem que sorri para a Maria enquanto destrói os outros? A dor é um ferimento aberto, sangrando dúvidas e medos que eu tento esconder atrás do meu sorriso escorregadio. Hoje à tarde, enquanto eu arquitetava mais uma história para derrubar o João, aquele colega que nem merece tanta atenção, senti o olhar de Maria sobre mim. Não era o olhar de aprovação, era algo mais. Um silêncio carregado, uma tensão que se espalhou como poeira nas janelas sujas do escritório. Ela não falou nada, mas eu sabia que estava armando algo. Não com raiva, não com gritos, mas com uma sutileza que me fez gelar a espinha. E então veio o convite. Um bilhete discreto, entregue na minha mesa, com uma frase que me pegou de surpresa. Carlos, precisamos conversar. Minha sala, agora. Meu coração disparou, a garganta secou. Era o momento que eu temia e desejava ao mesmo tempo. Será que meu jogo estava prestes a desmoronar? Ou eu encontraria uma nova maneira de apertar ainda mais o meu controle? Fiquei ali, parado, sentindo o cheiro do café frio, o barulho das teclas, o murmúrio distante dos colegas. O peso da incerteza me esmagava. Eu queria fugir, sumir, desaparecer, mas também queria enfrentar, provar que sou mais do que essa máscara de puxa-saco, que sou alguém que merece estar aqui, mesmo que tenha que pisar em outros para isso. A porta da sala de Maria se abriu lentamente na minha mente, um portal para o desconhecido. O que ela vai dizer? O que vai fazer? Será o fim do meu reinado ou o começo de uma nova fase? A dúvida me consome, e o medo se mistura com uma estranha esperança. Porque depois das tempestades mais terríveis, dizem que o sol mais brilhante aparece. Mas será que eu vou conseguir ver essa luz? Ou vou continuar preso nesse inferno disfarçado de paraíso? Eu não sei. Só sei que estou ali, esperando, com o coração na mão, pronto para o que vier. E essa espera é uma tortura que só aumenta a sede de respostas que não chegam. E assim, o jogo continua. E eu, Carlos, o puxa-saco, me pergunto se algum dia vou me libertar dessa prisão que eu mesmo construí. A porta da sala da Maria rangeu ao se abrir, e eu entrei devagar, sentindo o ar pesado, como se estivesse entrando numa câmara de tortura. Ela estava sentada atrás da mesa, o rosto sério, os olhos fixos em mim, como se pudesse enxergar cada mentira que eu carregava. O silêncio entre nós era um campo minado, e eu pisava com cuidado, tentando decifrar o que vinha a seguir. Sente-se, Carlos, ela disse, sem levantar a voz, mas com uma firmeza que me fez congelar. Precisamos conversar sobre o que você anda fazendo aqui. Meu peito apertou. Eu já sabia que ela sabia. Sabia que minhas pequenas traições, minhas manipulações,
Meus jogos sujos não passavam despercebidos. Mas o que me pegou de surpresa foi o que veio depois. Maria puxou uma pasta do canto da mesa e a abriu lentamente. Dentro havia fotos. Fotos minhas, mas não aquelas que eu queria que ela visse. Eram imagens de mim, com outra pessoa, uma pessoa que eu jamais imaginei que pudesse aparecer naquele escritório de concreto e luz fria. Quem é essa? Perguntei, a voz falhando, enquanto o nó na garganta se apertava. Ela me olhou nos olhos, sem piscar. Essa é a sua irmã, Ana. A mesma que você disse que estava morta. O chão sumiu sob meus pés. Ana, minha irmã. A que eu enterrara na memória, a que eu usara como desculpa para justificar minha solidão e minha raiva. Eu tinha contado para todo mundo que ela tinha morrido num acidente anos atrás, que eu era um órfão de alma e de família. Mas Ana estava ali, viva, sorrindo naquela foto, ao lado de um homem que eu não reconhecia. Como isso é possível? Gaguejei, sentindo o rosto queimar. Maria fechou a pasta com um estalo seco. Ela está viva, Carlos, e ela está aqui, na cidade. Trabalha numa ONG que ajuda pessoas como você, pessoas que se perderam no caminho, que precisam de uma segunda chance. Meu mundo desabou em pedaços afiados. Tudo o que eu acreditava, tudo o que eu construí com tanto esforço para esconder minha dor, era uma mentira. A verdade que eu tentei enterrar com tanta força estava viva, respirando, me encarando de frente. Por que você nunca me contou? Minha voz saiu, quase um sussurro, carregada de culpa e vergonha. Maria se levantou, caminhou até a janela e olhou para fora, como se buscasse forças no horizonte cinzento. Porque você tinha medo, Carlos. Medo de enfrentar o que realmente é. Medo de que sua história não fosse a que você queria que fosse. Mas esconder a verdade não vai te salvar. Só vai te prender nessa prisão que você mesmo construiu. Eu queria gritar, chorar, fugir. Queria que tudo fosse um pesadelo do qual eu pudesse acordar. Mas a verdade era uma lâmina cravada no meu peito, sangrando memórias e segredos que eu não sabia se conseguiria suportar. Maria se virou para mim com um olhar que misturava pena e determinação. Ana quer te ver. Ela quer te ajudar. Mas só se você estiver disposto a deixar essa máscara cair. Está pronto para isso? O silêncio que se seguiu foi mais pesado que qualquer sentença. Eu não sabia se estava pronto. Não sabia se queria encarar a verdade que me assombrava desde sempre. Mas algo dentro de mim, uma fagulha esquecida, começou a arder. Eu não era só o puxa-saco, o manipulador, o homem que sorria enquanto destruía. Eu era um irmão, um filho, um homem que precisava se libertar do inferno que carregava. E naquele instante, percebi que o jogo tinha mudado e que talvez o pior ainda estivesse por vir. A porta se fechou atrás de mim com um estalo seco e o ar na sala parecia ter ficado mais denso, como se o tempo tivesse parado. Eu queria respirar, mas o ar parecia grudado na garganta, pesado demais para puxar. Maria me encarava, olhos duros, mas havia algo ali que eu não conseguia decifrar, uma mistura de tristeza e urgência que me apertava o peito. Ana quer te ver, repetiu, e eu senti o chão se abrir de novo sob meus pés. Eu não sabia o que esperar, mas o convite era um golpe no meu orgulho, na minha história toda de dor e mentira que eu tinha construído com tanto cuidado. Ana viva? Ana aqui, na cidade? Eu queria fugir, desaparecer, sumir no buraco que eu mesmo cavara. Mas não podia. Não depois de tudo. No dia seguinte, me vi diante do prédio da ONG onde Ana trabalhava. O cheiro de tinta fresca misturado com café forte invadia o corredor, e o som abafado de vozes e risos infantis me atingiu como uma bofetada. Eu estava ali, no meio daquele mundo que eu sempre neguei existir,
e sentia o peso da vergonha me esmagar como uma pedra. Quando Ana apareceu, o tempo congelou. Ela não era a menina frágil da minha memória, nem o fantasma que eu enterrara. Era uma mulher forte, com olhos que carregavam tempestades e calmarias, e um sorriso que parecia saber segredos que eu jamais entenderia. Carlos, ela disse, a voz firme, mas com um toque de ternura que me fez querer chorar. Eu sempre estive aqui, sempre te procurei, mesmo quando você me empurrou para longe. Eu queria responder, mas as palavras se afogaram na garganta. Era como se o passado inteiro tivesse se lançado sobre mim, me esmagando com uma força que eu não podia controlar. E então Ana fez algo que eu nunca esperei. Ela tirou do bolso um envelope amassado, com meu nome escrito à mão. Isso é pra você. Eu achei quando comecei a trabalhar aqui. É da nossa mãe. Meu coração quase parou. A mãe que eu achava ter perdido para sempre, a mulher que eu odiava e amava ao mesmo tempo, tinha deixado uma última mensagem. Eu rasguei o envelope com mãos trêmulas e dentro havia uma carta, escrita com uma letra que eu reconhecia, mas que parecia distante, como um eco do passado. Enquanto eu lia, a verdade me caiu como um raio. Nossa mãe não morreu de acidente. Ela desapareceu. Foi levada. E o homem que eu via como modelo, o pai que eu acreditava ser um herói, estava envolvido. Eu olhei para Ana, os olhos cheios de lágrimas que queimavam como fogo. Ele sabe onde ela está, eu disse, a voz falhando. E ele não quer que a gente saiba. Ana assentiu, o rosto duro como pedra. Por isso estamos aqui, Carlos, para encontrar ela, para derrubar tudo que ele construiu com mentiras e medo. O chão que eu achava firme sob meus pés virou areia movediça. Meu mundo, minha história, minha identidade, tudo desmoronava num instante. O homem que eu temia, que eu respeitava, era o monstro que escondia o maior segredo da minha vida. E naquele momento, eu entendi que o jogo não era mais sobre manipular colegas ou agradar a Maria. Era uma guerra real, uma batalha pela verdade, pela família, pela minha alma. Eu estava preso num inferno que eu nunca imaginei existir. E a única saída era enfrentar o homem que me ensinou a mentir, a esconder, a sobreviver. Mas será que eu tinha forças para isso? Ou seria só mais uma mentira que eu contaria para mim mesmo? A resposta estava ali, na sombra daquele segredo que ameaçava engolir tudo. E eu, Carlos, o puxa-saco, o manipulador, o irmão esquecido, sabia que nada, nada mesmo seria como antes. A porta da ONG se fechou atrás de mim, com um estrondo que parecia ecoar dentro do meu peito. Eu queria fugir, correr para o escritório, para o velho abrigo da mentira, mas algo me puxava para a frente, para um abismo que eu não sabia se estava pronto para encarar. Ana me olhou com uma intensidade que me queimava a alma. Carlos, tem algo que você precisa saber antes de continuarmos, disse ela, a voz baixa, quase um sussurro que parecia arrancar pedaços do silêncio. Eu assenti, a garganta seca, o coração batendo como um tambor no peito. O que é? Ela hesitou, como se carregasse o peso do mundo nos ombros, e então soltou a bomba que me fez sentir o chão desmoronar de verdade. O pai... Ele não é só o monstro que você pensa. Ele é... você. O mundo girou, e eu quase caí. Como assim? Consegui balbuciar. A voz um fio de medo e incredulidade. Ana engoliu em seco, os olhos marejados. Você não é filho dele, Carlos. Você é ele. Ou melhor, uma parte dele, que ele tentou esconder, que ele tentou apagar. Eu não entendi. Não podia entender. Isso é loucura. Não, não é ela, insistiu, puxando do bolso um pequeno pendrive. Isso aqui tem tudo. Exames de DNA, registros antigos, fotos que provam que você é o clone dele. O experimento que ele fez para tentar se perpetuar, para criar uma versão de si mesmo que ele pudesse controlar. O ar sumiu do meu corpo. Clonar?
Eu? O homem que eu odiava, que eu temia, não era só meu pai biológico. Ele era uma sombra que me perseguia, um monstro que me criou 2 vezes, uma na carne, outra na mentira. Por isso, ele desapareceu com a mãe Ana. Continuou, a voz embargada. Porque você não é uma criança normal. Você é a prova viva do que ele fez, e ele temia que você descobrisse. Eu olhei para minhas mãos, que tremiam como folhas ao vento. A máscara que eu usava, o sorriso falso, o puxa-saco, tudo isso desmoronava num instante. Eu não era só um homem perdido, um manipulador desesperado. Eu era uma criação, um monstro que ele tentou esconder do mundo. E Maria? Perguntei, a voz quase sumindo. Ela sabia disso? Ana assentiu. Ela descobriu antes de você. Por isso quis te preparar, te dar uma chance de escolher seu caminho antes que ele te encontrasse. O chão virou areia movediça sob meus pés, e eu senti o peso da verdade me esmagar, como uma pedra gigante. Minha identidade, minha história, minha dor, tudo era um labirinto de mentiras e segredos que eu não sabia se conseguiria desvendar. Eu queria gritar, chorar, fugir, mas não podia, porque agora, mais do que nunca, eu sabia que a batalha era real. Não era só um jogo de escritório, não era só um jogo de poder. Era uma guerra pela minha alma, pela minha existência. E no fundo do abismo, uma pergunta queimava como fogo: se eu sou uma criação dele, um clone, uma sombra do monstro que me destruiu. Quem é o verdadeiro Carlos? E será que ele ainda existe? Ou eu sou só um fantasma preso numa prisão de mentiras? Eu, Carlos, o puxa-saco, o manipulador, o irmão esquecido, estava diante do maior enigma da minha vida. E o jogo agora tinha se tornado uma luta pela verdade que poderia me destruir ou me libertar. Mas a resposta, essa ainda estava longe demais para alcançar. A luz da manhã invadia a sala da ONG com uma claridade quase cruel, destacando cada partícula de poeira que dançava no ar. Eu estava sentado, o pendrive frio na palma da mão, sentindo o peso do mundo desabar sobre meus ombros. Ana me observava, esperando uma reação, mas tudo o que eu conseguia era um silêncio que gritava dentro do peito. Foi quando o telefone tocou. Um som estridente, cortando a tensão como uma faca afiada. Ana atendeu, e sua expressão mudou num instante. O rosto que antes carregava firmeza, agora se enchia de pânico. Carlos. Ela sussurrou, os olhos arregalados. É ele. Ele sabe. Meu coração pulou na garganta. Ele, o homem que eu achava que tinha deixado para trás. O monstro que me criou e me escondeu como um segredo sujo. A voz de Ana tremia enquanto ela falava no telefone, e eu podia sentir a tempestade se formando. De repente, a porta da ONG foi arrombada. 2 homens de terno escuro entraram, olhos frios como gelo, e apontaram para mim. Carlos Silva, você está preso por ordem do delegado. A voz era dura, implacável. Eu queria gritar, fugir, mas minhas pernas não obedeciam. Ana tentou intervir, mas um deles a empurrou com brutalidade, e ela caiu no chão, o rosto marcado pela dor. Vocês estão loucos? Eu gritei, o desespero explodindo como um vulcão. Eu não fiz nada. Um dos homens me puxou pelos braços, e eu senti o mundo desmoronar de vez. Enquanto me arrastavam para fora, vi Ana se levantar, os olhos cheios de lágrimas e raiva. Eles mentem, Carlos! Ela gritou. Isso é uma armadilha. No carro da polícia, o frio do metal da algema queimava minha pele, e a realidade me atingiu como um soco no estômago. Eu não era apenas um clone, uma criação escondida. Eu era um fugitivo, um alvo numa guerra que eu nem sabia que existia. No banco de trás, entrei numa espiral de dúvidas e medos. Quem eram aqueles homens? O que meu pai tinha feito para que agora eu fosse caçado? E mais importante, quem eu realmente era, se tudo que eu acreditava era uma mentira?
E então, no meio daquele inferno, uma voz ecoou na minha cabeça, clara e cortante. Você nunca foi o Carlos que pensa ser. Você é o que ele fez de você. O carro parou. A porta se abriu. E eu, Carlos, o puxa-saco, o manipulador, o irmão esquecido, percebi que o jogo não era mais meu para controlar. Eu era uma peça presa numa trama que me ultrapassava, e a única saída era descobrir quem puxava os fios antes que eu desaparecesse para sempre. Mas a verdade, essa, parecia mais distante que nunca. A cela fria era mais que um espaço físico. Era o reflexo do meu caos interno. Eu, Carlos, o puxa-saco, que virou prisioneiro da própria história, encarava as paredes manchadas, sentindo o peso esmagador da verdade que me engolira. O pendrive, agora nas mãos da polícia, tinha sido a chave para a minha queda. Mas também a faísca que incendiou algo dentro de mim. Ana apareceu na visita, o rosto marcado pela luta, mas com uma determinação que me fez respirar fundo. Ela não era mais só a irmã que eu enterrara na mentira. Era a minha última chance de redenção, a ponte para um futuro que eu nem sabia se merecia. Carlos, ela falou, a voz firme, mas carregada de emoção. Não podemos deixar que ele vença. Não podemos deixar que essa mentira nos destrua. Você precisa escolher continuar preso nessa sombra ou lutar para ser quem realmente é. Eu queria responder, mas a garganta estava seca, os olhos pesados. Tudo que eu sentia era um turbilhão de medo, raiva e uma esperança tênue, quase esquecida. No dia seguinte, a notícia caiu como um trovão. O pai desaparecera, deixando para trás um rastro de segredos e inimigos. A polícia estava atrás dele, e pela primeira vez, eu não era o único caçado. Ana e eu estávamos juntos nessa guerra, que parecia maior do que nós. Com a ajuda dela, consegui um acordo colaborar com as investigações em troca de liberdade provisória. Era um passo pequeno, mas era o começo de algo. A máscara do puxa-saco caiu de vez, e eu comecei a me encarar no espelho sem medo. O escritório, que antes era minha prisão, virou um campo de batalha diferente. Maria, que sempre foi mais que uma chefe, tornou-se aliada. Ela me ajudou a reconstruir minha reputação, não com mentiras, mas com verdade. A dor das traições ficou para trás, substituída por uma vontade de recomeçar. Ana e eu trabalhamos juntos para desvendar o passado sombrio do nosso pai. Cada descoberta era um golpe, mas também uma peça que encaixava no quebra-cabeça da nossa história. Eu, o clone, o puxa-saco, o manipulador, estava me tornando um homem de verdade, mas a pergunta que me assombrava nunca desapareceu. Quem é o verdadeiro Carlos? Será que ele existia além das mentiras e do medo? Talvez a resposta estivesse no caminho que eu escolhesse daqui para frente. O jogo mudou. Não era mais sobre poder ou controle. Era sobre liberdade, verdade e a chance de ser alguém melhor. Enquanto o sol começava a romper as nuvens cinzentas da minha vida, eu sabia que a luta estava só começando. Porque, no fundo, a única certeza que eu tinha era que não podia mais fugir. E você aí do outro lado vai ficar parado vendo tudo isso acontecer? Você precisa se inscrever agora para não perder nenhum capítulo dessa história que ainda vai explodir. Smash o like agora para mostrar que está comigo nessa jornada. Flood, o comentário com suas teorias, dúvidas e aquele choque que só quem acompanha sabe sentir. Não espere mais um segundo para compartilhar esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam saber como essa história termina ou recomeça. Só os verdadeiros fãs entendem o poder que tem em cada clique. Esse é o momento de mostrar seu apoio. Não deixe essa história morrer aqui. Vamos juntos até o fim. Se você gostou do nosso conteúdo, curta e compartilhe.